Eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre o livro Writing Vivid Settings, da Rainey Hall. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Na segunda parte do livro, a Hall foca no que os escritores devem prestar atenção em cada tipo de cena, mas ela também fala sobre algumas outras coisas. Para começar, ela explica como aprofundar o ponto de vista do personagem e depois parte para as cenas. O ponto de vista profundo. Quando você olha um cenário, escolhe os detalhes que o personagem iria reparar. Dessa forma, a descrição do local ajuda a caracterizar o personagem também. Então, considere esses fatores. O trabalho, uma pessoa que passa dias e dias olhando para as coisas de uma certa maneira, automaticamente perceberá tudo à sua volta da mesma maneira, mesmo quando estiver em seu tempo livre. Os hobbies, a maioria das pessoas notam coisas relacionadas com seus hobbies. E os relacionamentos, uma mãe vai notar uma criança sem supervisão e brinquedos quebrados, por exemplo. Um homem jovem que começa a namorar uma moça com um determinado tipo de carro vai ver esse tipo de carro em vários lugares. As obsessões, você pode mostrar um estado de espírito através da descrição do cenário. O sentido predominante. Tem algum sentido que é especialmente mais desenvolvido no seu personagem, seja por natureza ou por treinamento? Aprofundando o ponto de vista. Deixe de fora palavras que distanciam o leitor do personagem. Por exemplo, evite algo como ela ouviu o motor à distância e troque por um motor rugiu à distância. Se houver mais de um personagem com ponto de vista, é interessante separar os pontos de vista por capítulo e descrever o cenário de forma diferente para cada um. Ela fala para evitar descrever o local do seu próprio ponto de vista e manter a mesma descrição em pontos de vista diferentes. Cenas de abertura. Séculos atrás, cenas de aberturas lentas e com descrições detalhadas eram populares. Leitores atuais são mais impacientes, eles querem chegar na parte emocionante logo. Você precisa fazer o cenário parte da história. Como e quando usar essa técnica? Mostre a cena do ponto de vista do personagem. Deixe claro o mais rápido possível, preferencialmente nos 2 primeiros parágrafos, de quem é o ponto de vista, o motivo dele estar nesse lugar e o que ele quer e como o cenário afeta os seus objetivos. Deixe o personagem interagir com o cenário. As símiles são úteis para comparar algo do cenário com algo do passado do personagem. Introduza o conflito e comece a ação logo. Se for começar com o cenário, escolha um local pouco usual para deixar o leitor curioso. O clima interessante pode fazer o leitor se identificar com o personagem já no começo. Se for começar por outra parte, que não o cenário, inclua pistas sobre o local do início para evitar a sensação de espaço em branco. Pode ser detalhes de som, luz, cheiros e clima. Você deve evitar descrições longas no começo da história e inícios em que o personagem percorre longas distâncias observando a fauna e a flora, a arquitetura, refletindo sobre a história social e política ou pensando sobre a sua vida até aquele ponto. Cenas climáticas. Essa é a parte mais empolgante do seu romance. Para aumentar esse sentimento, faça com que a cena se passe em um cenário dramático. Como e quando utilizar essa técnica? Escolha um local incomum, adicione um clima extremo e pense sobre os medos do personagem principal para compor essa cena. Evite escolher um local tranquilo ou confortável e mencionar uma fobia na mesma cena em que ela vai ser enfrentada. Então, se tiver uma fobia para ser mostrada na cena climática, introduza ela antes. Cenas de ação. Quando a cena é rápida, a escrita deve expressar velocidade. Quando o personagem está com pressa, ele não para observar os arredores. Assim, essas cenas precisam de um cenário ou ficarão em um espaço em branco. Então, como mostrar o cenário sem diminuir o ritmo da cena? Estabeleça o cenário antes. Se o leitor estiver familiarizado com o local, você só precisa mencioná-lo de passagem. Mostre apenas o que o personagem que está contando a história vê. Devem ser coisas próximas ou relevantes para o seu plano. Use o cenário para criar obstáculos para a ação. Use sons para aumentar a empolgação. Use palavras curtas para descrever o cenário e frases curtas ou médias.
Use verbos e substantivos potentes e poucos adjetivos ou advérbios. Em perseguições, o personagem presta pouca atenção no cenário, então mostre os obstáculos, mencione os sons e o perseguido pode procurar uma rota de fuga ou um esconderijo. Mostre o cenário como parte do movimento do personagem e não em cenas estáticas. Não descreva cores ou efeitos de luz nem use metáforas nesse tipo de cena. Lutas. Como o espaço afeta a luta? Descreva o cenário antes da luta, porque a hora que ela começar o personagem vai estar muito ocupado para prestar atenção. Durante a batalha, não deixe o personagem lutando saber como estão os seus camaradas. Ele está muito preocupado para olhar. Cenas de terror e suspense. Descrições de cenários são perfeitas para criar atmosfera assustadora e aumentar o suspense. Faça o cenário ser escuro. Descreva as sombras, descreva luzes em movimento e se apagando, inclua as cores preta e vermelha, inclua uma passagem, uma porta ou um portal que indique o perigo. Faça mudanças na temperatura que intensificam o suspense e o medo. E adicione sinais de perigo na cena, como uma placa dizendo não entre. Use o cenário para isolar os personagens de qualquer tipo de ajuda. E use o clima também para isolar mais os personagens. Não fale que o cenário é assustador, apenas descreva-o. Cenas de amor. Para engajar os sentimentos do leitor, a autora indica: considerar um local incomum, dramático e selvagem. Isolar os personagens do resto do mundo para criar um laço maior entre eles. Considerar usar locais que forçam os personagens a ficarem mais perto do que eles gostariam de estar. Considerar um local perigoso, especialmente para a cena importante, o clímax. Escolha bem o clima da cena. Você deve pensar em como seria uma cena de filme nessas condições. As cenas de amor também podem se passar em um local calmo. Se você utiliza a estrutura de cena e sequência, considere usar um local selvagem para a cena e outro calmo para a sequência. Fazendo um parêntese aqui, se você ficou interessado em saber o que é a estrutura de cena e sequência, já tem um vídeo aqui no canal explicando como ela funciona e eu vou deixar o link no card e na descrição também. Continuando. Para cenas eróticas, considere cenários diferentes. Na vida real, as pessoas preferem conforto e discrição, mas na ficção é divertido escolher outras possibilidades. Evite odores ruins nesse tipo de cena. Cenas noturnas. À noite, as coisas podem ser especialmente empolgantes, românticas ou assustadoras. A autora sugere as seguintes práticas para essas cenas. Use sentidos diferentes. No escuro, o personagem vê menos e usa mais os outros sentidos. Se for em lugar aberto, mostre o clima em detalhes e como isso afeta o personagem. Quaisquer luzes nas proximidades serão notadas, então descreva a cor, a qualidade e o movimento delas. Cenas em locais abertos. Os personagens podem parecer ou sentir pequenos, perdidos, desamparados ou sobrepujados em um panorama amplo. Esses lugares podem servir para jornadas, explorações, buscas, cenas de amor e batalhas. Lembre-se de incluir o clima para aumentar o realismo. Cenas em lugares fechados, existe a possibilidade para caracterização. Descrever o local pode revelar muito sobre quem construiu, quem mobiliou ou quem mora ali. Não coloque as suas cenas em locais genéricos, como se todas as salas ou fábricas fossem iguais. Evite descrições longas e prefira se focar em alguns detalhes que podem revelar mais informações relevantes. Não foque apenas no visual, descreva sons e cheiros. Sobre a passagem de tempo. A descrição do cenário pode ser uma grande oportunidade para mostrar a passagem do tempo. Para mostrar a passagem de horas, mostre o Sol numa posição diferente do céu. Para mostrar a passagem de dias, mude o clima de forma suave. Para mostrar a passagem de meses, mude bastante a temperatura. Para mostrar a passagem dos anos, mude a forma como os edifícios são utilizados e tratados. Sobre a escolha de palavras. A autora diz que quanto mais específicas as palavras escolhidas, mais vívidas serão as imagens criadas pelos leitores. Ela diz que, na hora da revisão, o autor deve marcar todos os verbos que utilizou para descrever o cenário e tentar utilizar algum melhor. O verbo
pode não apenas mostrar o que está lá, mas também o humor do personagem. Essa técnica é muito boa para descrições de panoramas que podem ficar bastante entediantes. Escrevendo sobre locais reais. Se você conhece bem o local, ficará mais fácil passar o senso de realismo. Você gastará menos tempo com a sua pesquisa e em criação de cenário. Se você escrever sobre uma área específica, pode ser uma vantagem de marketing, podendo dar entrevista em rádios e jornais locais, entre outras oportunidades. Não ache que o lugar precisa ser desconhecido para empolgar o leitor. Tome cuidado com os nomes de personagens, pesquise se existe alguém na região com o mesmo nome e sobrenome. Se houver, troque o nome de seu personagem ou o gênero e a idade dele. A pesquisa. Se você vai fazer uma história que se passa em um local real no qual você nunca esteve, faça muita pesquisa. Aproveite a internet e as redes sociais e faça bom uso delas, perguntando para as pessoas que moram nesse local como são as coisas lá. Pesquise sobre o clima e as estações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Se você lê em inglês e tem o Kindle Unlimited, todos os livros dessa série da mesma autora estão gratuitos. Se você é novo no Kindle Unlimited, você pode ler de graça por 30 dias. Eu vou deixar o link na descrição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.